dizer que a minha formação toda sempre foi em escola pública e eu defendo demais a escola pública porque a gente está falando hoje de liberdade, de independência. Eu vou adentrar agora no assunto com vocês, mas uma coisa que a gente tem que ter em consideração, primeiramente, que ter direito à escola hoje, poder terminar o ensino médio, daqui a pouco vocês vão entrar no ensino médio, depois do ensino médio, ter a possibilidade, o sonho de querer fazer uma faculdade, de poder fazer, isso tudo aqui que a gente está falando, está vivendo, é uma conquista nossa, uma conquista da liberdade, uma conquista do povo brasileiro, de alguma forma, entendendo que a educação ela deve ser levada a sério. A educação ela transforma a sociedade. A educação ela dá a possibilidade de ter outras possibilidades de mundo e desejar essa outra possibilidade. Então, aproveitando as palavras de Verônica, carinhosos mais uma vez, façam então da escola que vocês vivem hoje, o Colégio Municipal Paulo Queiroz, um lugar de amor, de afeto. Amem esse lugar, aprendam com esse lugar, porque tenho certeza que o que vocês aprendem aí agora, vocês vão levar para o resto da vida. Independentemente do que vocês farão, qual profissão seguirão, saibam que a gente aprende muita coisa na escola, com o colega, aprender a se relacionar, aprender trabalho em grupo, aprender sobre a história do Brasil, sobre a língua portuguesa que a gente fala. Enfim, a escola é um lugar de conhecimento. Então, eu gosto muito desse lugar. Eu quis continuar nesse lugar, só que eu saí já da escola de educação básica, que a gente chama, né? E agora eu estou aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, trabalhando na Universidade Federal daqui. E não sei como a Verônica perguntou aí se vocês conheciam Ouro Preto, né? A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é uma cidade que tem uma importância para o Brasil muito grande, porque aqui, primeiro, a gente teve todo o ciclo do ouro do Brasil. Se vocês tiveram já a história do Brasil, o ciclo do ouro, Minas, vão entender o que acontece um pouco aqui, né? Aqui acontece a exploração do ouro, é aqui que Portugal começa a estabelecer mais fortemente a colônia brasileira, e é tudo isso que a gente vai falar a partir de agora, já que na próxima semana, como a Verônica falou, temos um feriado. E vocês sabem que, feriado é bom demais da conta, né? Porque feriado a gente não trabalha, a gente tá em casa descansando, a gente passa o dia, né? Pelo menos em tese, descansando, viajando, indo pra praia, conversando com os amigos, ou ficando na cama aí, resgatando o cansaço da semana que a gente tem, né? Seja como aluno ou seja como trabalhador. Mas a pergunta que eu faço assim para vocês, nós temos um feriado, mas qual o significado desse feriado, né? Por que na quarta-feira eu, bonitense, não vou ter aula? Não sei se isso é bom ou ruim. Eu já falei para a turma que eu conversei mais cedo, né, no nono ano, que os meus alunos aqui na universidade, quando eu falo que não tem aula porque é feriado, eles ficam super e hiper mega felizes. Por quê? Porque não vão ter a obrigação de ir para a escola, ir para a faculdade. Então, não sei se vocês passam um pouco disso, e vocês ficam felizes quando tem feriado, porque não tem aula. E a pergunta que eu faço é por que a gente, né, como sociedade aí, resolve um dia, coletivamente, parar para não fazer nada, né? Parar para festejar, já que um feriado se refere a um dia especial. Ou seja, se cotidianamente a gente está trabalhando, está ali fazendo funcionamento todo, o feriado é uma data em que a gente para e coletivamente começa a pensar naquela data. O que aquela data tem de importante? Por que eu tenho que parar para refletir naquela data? Né? Não podemos pensar que no feriado acontece nada. Né? Eu nasci, o feriado já existia, é isso, mas é uma sociedade, a sociedade decidiu que aquele feriado especial é o importante. Cabe a mim, no mínimo, investigar por que é importante. E eu não sei se vocês já observaram, mas a gente tem aí muita... se vocês acompanham a internet, se vocês acompanham notícias no jornal, devem ter visto esse coração aí, esse líquido aí. Então, gente, esse coração aí, esse recipiente, com esse líquido, com essa coisa aí, quem está acompanhando o jornal, é o coração de Dom Pedro que veio para o Brasil. Então, primeira coisa, coração de Dom Pedro. Quem é Dom Pedro? Então, eu acho que você já deve ouvir, com certeza, né? Não queria falar na sala de aula, sobre Dom
que é o primeiro imperador do Brasil. O que significa ser o primeiro imperador do Brasil? Qual é a importância de eu imaginar que o coração desse imperador aí, ele não está no corpo, não está lá enterrado com ele. Ele não foi enterrado com o coração. Então, esse coração aí, ele fica hoje em dia guardado na igreja do Porto, na cidade de Portugal, porque foi um pedido do próprio Dom Pedro que, quando ele morresse, o coração dele ficasse no Porto, porque ele tem um carinho muito grande pela cidade do Porto. Né? Ele tem uma história ali, sobretudo no momento em que ele morre, porque ele estava ali no Porto lutando para defender o direito à coroa que ele tem. Daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto. O que eu quero chamar a atenção esse coração está lá no Porto. E o Dom Pedro, o corpo de Dom Pedro, é enterrado em São Paulo, no Museu da Independência, e o corpo dele foi trazido para o Brasil justamente para que fosse celebrada, né, a independência que ele realizou a independência do Brasil. Daqui a pouco eu vou entrar também nesse assunto. Só quero o seguinte: tem um coração que veio de Portugal para o Brasil com uma espécie de cerimônia nos 200 anos, essa cerimônia que a gente vai celebrar na quarta-feira, no dia 7 de setembro, que é feriado da independência do Brasil. A pergunta é, então, qual a importância desse feriado e o que é o feriado de 7 de setembro, o chamado Grito do Ipiranga? Não sei se vocês já viram, difundido em foto por aí, vocês observaram que inicialmente aqui a minha tela estava com um quadro gigantesco, né, o quadro do Dom Pedro proclamando a independência. Daqui a pouco eu posso até voltar naquele quadro para a gente olhar com mais calma, mas tem aqui esse desenho que é um pedacinho desse quadro. Então a história diz oficialmente que o Dom Pedro ele estava lá nas margens do rio Ipiranga, é um riacho que passa em São Paulo, e nesse momento ele recebe as ordens de que Portugal mandava ele voltar para Lisboa e que deveria algumas pessoas próximas a ele serem presas. Por quê? Porque naquele momento a gente já estava vivendo um processo de separação da relação entre o Brasil e Portugal. Vocês sabem que Portugal veio ao Brasil, as caravelas portuguesas chegam aqui no Brasil, eles começam um processo de colonização dessas terras, e basicamente o que eles fazem é retirar todas as riquezas daqui e levar para fora. Ou seja, a gente está falando de uma organização de um espaço específico que é o Brasil. Esse espaço físico ele é coordenado, ele é gerenciado por leis estrangeiras, ou seja, tudo aquilo que se faz no Brasil, se acredita, provém de uma legislação externa, estrangeira, de outro país. Portugal decidia como e o que deveríamos pensar, como deveríamos agir, ou seja, bastante coisa que se relaciona ao dia a dia, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho direito de fazer. Em algum momento, no passado, essa liberdade que eu tenho hoje, ela não era verdadeira, ela não existia. E o Grito do Ipiranga foi o momento específico em que Dom Pedro, né, a história diz que ele recebe essa ordem de Portugal, e ele fala assim: laços fora, soldado, as corpos portuguesas querem mesmo escravizar o Brasil, independência ou morte. A famosa frase que ele diz do processo de independência é que naquele momento em que ele grita independência ou morte, o Brasil se torna independente. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, né? Como é que um grito dado numa região sem ninguém como testemunha, a gente tem que pensar que o Grito do Ipiranga está no meio do mato, no meio do vazio, em 1822, no Brasil que não existe internet, não existe televisão, não existe celular, não existe rádio, não existe sistema de comunicação, a não ser, de fato, uma carta escrita ou que as pessoas conversam em determinado momento. Então, tem essa charge aí engraçada do momento da independência, em que aí a gente coloca um telefone no meio da história, né? Veja, a gente está falando de 1822. Não existe o telefone.
O grito de independência do Brasil é um grito escutado por quem? Quem é que ouve o Dom Pedro falar em independência ou morte e, a partir daquele momento, fala assim, opa, nós brasileiros estamos livres, não devemos mais nada a Portugal. Então, assim, para pensar nessa situação concreta, a gente vai descobrir que seria ilógico, não teria nenhuma lógica da independência existir se é um grito dado no meio do nada. E não existe pessoas ali, a não ser os companheiros de Dom Pedro e os soldados que vêm do Rio de Janeiro com a notícia, como testemunha. Eu fico pensando, né? Dom Pedro gritou, independência ou morte? O Brasil está livre, está independente. Do nada, magicamente, assim, como é que eu vou lá no meio da Amazônia a informação de que o Pedro deu o grito do Ipiranga lá em 1800? Então é um pouco complicado, né, esse processo de independência, se a gente começar a olhar ele na prática, né? O grito do Ipiranga, o 7 de setembro, a gente tem que olhar para ele como um momento muito específico dentro de um processo muito maior. A história da independência do Brasil é muito maior. Ela não pode ser reduzida no 7 de setembro, porque senão a gente vai cair nessa falha histórica de imaginar que um grito dado na beira de um riacho num país, num sistema colonial, modifica tudo o que acontece no país de forma imediata. Não é assim. A gente sabe que não ocorre assim. Ou seja, quarta-feira é feriado, e esse feriado me remete, de algum modo, a uma festividade muito grande, a uma festa em que nós, brasileiros, comemoramos, que é o momento em que nós ficamos independentes de Portugal. É como se nós, a partir daquele momento, disséssemos como é que vamos conduzir o nosso rumo, o nosso futuro. Isso, obviamente, esse feriado, essa festividade, ela só se dá, ela só acontece porque nós temos a figura de um herói. Né? Um herói que, de algum modo, a gente tenta condensar a imagem da independência nele. A pergunta que eu tenho que fazer, primeiramente, antes de falar que o Dom Pedro é um herói, é perguntar o que é um herói? Eu posso tentar definir um herói usando um dicionário, né? O dicionário serve para mostrar como é que uma palavra da minha língua ela é utilizada, o que aquela palavra significa na prática. Então, se eu fizer uma pesquisa no dicionário sobre o que é herói, eu vou encontrar inúmeras definições e o contexto da definição é que me diz o que de fato é um herói. Então, quando eu busco lá, por exemplo, eu vou encontrar a referência à mitologia grega. Afinal, o nome, né, os grandes heróis, a gente conhece a partir dessa mitologia. Seja lá o Hércules, não sei se vocês conhecem o Hércules, né? Filho de Zeus como uma humana, portanto, Hércules é um semideus, é um herói. Mas a gente não pode reduzir a concepção de herói à mitologia grega, à mitologia clássica, né? Porque, de algum modo, hoje em dia, a gente também fala de herói na sociedade. Quando eu vou no cinema assistir Capitão América, o Batman, o Super-Homem, né? Ou quando eu estou em casa assistindo esse tipo de filme, a Mulher Gato, a Mulher Maravilha, são também figuras de heróis. Esses heróis, a gente sabe que são heróis ficcionais, que existem na história, são construídos por alguém. Então, eu também tenho que pensar que esse herói ele pode ser também um sujeito que existe na realidade. Né? E quando eu penso esse herói na realidade, que ação esse herói realiza que me diz que ele, de fato, não é um herói? Então, além do dicionário, além de observar o que é um herói no cinema, na televisão, na internet hoje em dia, eu posso também considerar um herói um sujeito que existe, um sujeito de carne e osso, que ele supera, de algum modo, uma situação que parece que vai uma situação complicada, ele consegue reverter essa situação. Então, estou falando isso porque, de algum modo, o Dom Pedro ele tornou-se uma figura de herói porque ele representa a vontade de um povo em tornar-se livre de Portugal. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Dom Pedro é filho de Dom João VI, que é rei de Portugal. Então, naturalmente, o Dom Pedro ele seria rei de Portugal assim que o pai dele morresse. Então, ou seja, a gente está falando de uma independência, de um processo de liberdade, mas que é reconduzido, é realizado por um príncipe que é filho do rei de Portugal. Ou seja, quando Dom Pedro
proclama a independência relativa a Portugal, quando ele vai no Grito do Ipiranga e fala independência ou morte, naquele momento, as relações entre Portugal e Brasil são rompidas. O Brasil fala, eu não vou mais obedecer a Portugal. O que eu vou fazer agora é escutar esse povo que mora aqui, esse povo que vive aqui, porque a realidade desse povo é uma realidade diferente de Portugal. Então, veja que, na verdade, a independência é um processo em que o filho, né, briga com o pai, se separa do pai. A gente sabe também que Dom Pedro não vai criar inimizade com seu próprio pai. Dom Pedro gosta de Dom João VI, inclusive, toda a carta que escreve o próprio brasileiro, falando sobre o pai dele, ele sempre elogia. Então, a gente está falando de independência, mas é uma independência que o filho proclama em relação ao pai. O Brasil não vai mais obedecer a Portugal. Será que é bem assim? Será que o próprio filho vai desobedecer o pai de forma imediata? A gente sabe que não, que esse processo da independência do Brasil ele iria acontecer de algum modo, não teria condições de Portugal continuar governando esse país, essa independência iria acontecer de algum modo. O que o Dom Pedro faz é justamente juntar nele a figura dessa pessoa que vai representar todos os povos do Brasil, que querem o quê? Que querem ser independentes de Portugal. Afinal, ele ali é o representante, né, do governo português aqui no Brasil. Então, quem é esse Dom Pedro? De onde ele vem, para onde ele vai e quais são os seus interesses? Perguntar essas três coisas e tentar responder essas três coisas sobre o Dom Pedro vai explicar muita coisa para a gente. Por exemplo, de onde é que ele vem? O Dom Pedro ele é filho do rei de Portugal, portanto, ele nasceu em Portugal e ele só vem para o Brasil com 9 anos de idade. E ele vem para cá justamente quando o pai dele, o Dom João VI, né, e toda a coroa portuguesa que mora em Lisboa, tem que fugir do Napoleão. Napoleão vai invadir Portugal e provavelmente Napoleão iria prender esse rei de Portugal, porque os dois países ficam em guerra naquele momento. Então, para escapar de Napoleão, Dom João VI, toda a família e toda a corte portuguesa vem para o Brasil. Brasil, gente, nesse momento, o Brasil é uma colônia. O que tem aqui, basicamente, são indígenas e povos escravizados que já são trazidos da África para o processo de mineração, para o processo de trabalho nas regiões canavieiras aí do Nordeste. É um país totalmente colonial e que tem uma realidade muito diferente. Quando a corte vem para o Brasil, eles implementam um modelo de sociedade que é estranho a quem vive aqui, que é diferente a quem vive aqui. Então, o Dom Pedro vem dessa família e a pergunta é que ele vai para onde? O que ele quer da vida? O Dom Pedro, como eu falei, ele vai ser o rei de Portugal porque o pai dele, quando morrer, a coroa passa para ele. Então, ou seja, a gente tem que entender que os interesses de Dom Pedro iam além de uma coroa no Brasil, né? Tanto é que depois que ele proclama a independência do Brasil, quando a coroa dele é ameaçada lá em Portugal, né, que a filha dele não pode assumir a coroa porque o irmão está brigando, ele larga o Brasil e ele vai embora para Portugal. E o Brasil fica na mão de quem para ser governado? Fica na mão do filho dele, o Dom Pedro II, que tem apenas 5 anos de idade. Então, você imagina uma criança de 5 anos de idade governar um país como o Brasil. Obviamente, essa criança não vai governar, ela vai ficar sendo assistida por um grupo de tutores que governam o Brasil nesse momento. Mas eu quero chamar a atenção nessa questão Dom Pedro vai embora do Brasil e a coroa na mão do homem do próprio filho. E se eu lembrar que vocês havia feito quando foi embora para Portugal, deixou o filho Dom Pedro aqui, ou seja, o avô deixou para o filho e o filho deixou para o neto. Ou seja, é uma sequência de família que governa o Brasil. Então, a gente também tem que pensar que o povo brasileiro, quando começa a pensar sobre isso, uma família só está me governando, uma família só está decidindo o que é melhor para mim. Então, a gente, quando começa a pensar sobre isso, começa a entender melhor que a liberdade desejada é uma liberdade maior, né? Eu quero escolher, inclusive, a forma de governo que eu quero que me governe, que me administre. Hoje em dia, vocês não votam, mas daqui a um tempo vocês irão votar. Hoje em dia, os pais e as mães, os responsáveis de vocês votam,
E se a gente parar para pensar, o voto, essa questão de eu escolho alguém que me represente, isso só é possível no processo da independência e com a liberdade. Porque é com a liberdade que eu vou decidir quem eu quero que me represente. Porque a gente tem que saber também que o sistema social que a gente vive, que a gente está aí, me permite que eu tire e coloque, governando o país, governando uma prefeitura, governando o Estado, uma pessoa a cada 4 anos. Ou seja, é um direito que eu tenho. Eu, como pessoa que nasci no Brasil, tenho esse direito. Esse direito ele só existe hoje, para mim, porque no passado alguém rompeu com esse processo colonial e disse que, naquele momento em diante, a gente seria um país independente e iria escolher o que quer para o futuro. Mas eu chamo atenção para vocês uma coisa. Vocês acham que o grito da independência, o grito do Ipiranga, que se deu lá na beira do rio, em São Paulo, ele modifica as relações dessa sociedade no Brasil? Não. Por exemplo, o processo de escravização das pessoas, a escravidão no Brasil, ela continua. E, gente, a gente parar para pensar que a escravidão foi um dos piores, dos mais traumáticos processos que a gente sofreu na humanidade, porque é um período da história de mais de 300 anos que todo dia pessoas eram escravizadas na África e trazidas para o Brasil dentro de um navio que o próprio nome dele chamava-se navio bombeiro, ou seja, é uma tumba, uma sepultura. Por que é chamado navio bombeiro? Porque a quantidade de pessoas que morriam durante a viagem é enorme. De mais de 3 milhões de pessoas que morreram na travessia entre a África e o Brasil. Então, a gente tem que pensar que o processo de independência não rompe com o problema da escravidão no Brasil. Então, que independência foi essa que a gente declarou, né? Quais são os interesses de Pedro? Se a gente pensar que ele é filho do rei de Portugal, nada iria mudar no sistema brasileiro, nada iria mudar. E aí eu trouxe uma chat da internet para vocês. Tem aí, para quem conhece a propaganda lá do Posto Ipiranga, tem esse sujeito, toda vez que alguém faz uma pergunta para ele, ele responde, né, lá no Posto Ipiranga. E tem aí a brincadeira, o meme, em que Dom Pedro pergunta, né, vim dar o grito do Ipiranga, onde posso fazê-lo? E aí esse meme responde aí, né, lá nas margens do Ipiranga, uma brincadeira entre o posto Ipiranga de gasolina e o rio que leva esse nome lá em São Paulo. Então, quem é meu herói? Que esse herói, ele fez o quê? Ele proclamou o quê? Então, tudo isso eu tenho que pensar nesse meu processo de independência para eu não ficar acreditando que um grito que aconteceu lá no meio de São Paulo, em 1822, modifique o Brasil de uma hora para outra. Não é assim. As coisas não acontecem de uma hora para outra. O grito do Ipiranga é apenas um processo que acontece dentro do sistema maior da independência. Mas eu queria chamar a atenção que todo herói, na verdade, é uma imagem construída, né? A gente sempre constrói a imagem do herói. Quem é que cria a imagem do herói? Quem me falou sobre esse herói? Quem me disse sobre ele? Onde é que eu vi retratado esse herói? Pensar nisso tudo pode me revelar algumas coisas que eu aprendo de imediato, por exemplo. Eu sei que eu tenho isso, você tem Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, tem rede social. E você sabe que as redes sociais, você tira uma foto e você escolhe se aquela foto tá boa ou tá ruim. Ou seja, você é responsável pela imagem que você exibe para que todo mundo veja. Acontece a mesma coisa com o Dom Pedro, né? Se a gente imaginar que não existe rede social, não existe máquina fotográfica, não existe filmadora, não existe cinema, que imagem é que o Dom Pedro vai transmitir e vai passar de si? Essa imagem que vai passar de si é uma imagem, gente, através dos quadros, das pinturas. Porque naquele momento é quando existe ali, de fato, no Brasil colonial, no momento que ele proclamou a independência, o que existe são pintores, são quadros. Então, toda pintura, todo quadro que é elaborado é uma tentativa de enaltecer o Dom Pedro, é falar bem sobre a independência, é mostrar um retrato diferente. Se vocês lembrarem aquele quadro que estava aqui no início da exibição, que é o quadro da independência, que está o Dom Pedro no cavalo, no alto de uma montanha,
se a gente pensar que aquele momento representa o 7 de setembro, o momento que o grito do Ipiranga foi dado, eu tenho que lembrar que o pintor não estava ali, ele não estava presente. Isso é óbvio, né? Porque até mesmo se ele fosse pintar um quadro de um movimento, os cavalos andando para cá, esse quadro demoraria um bocado para ser construído. Então, a imagem do Dom Pedro, a imagem da independência, é sempre retratada por meio de quadros, de pinturas, e esses quadros, tudo tem um interesse específico, porque esses quadros, essas pinturas, eles funcionam naquela época como o Instagram, como o Facebook, como o TikTok funciona hoje, que é transmitir uma determinada imagem. Que imagem é essa? Então, você acha que Dom Pedro iria querer que transmitisse uma imagem feia dele, uma imagem de independência feia? Então, obviamente que não. Então, a imagem da independência, a gente também tem que entender que ela é uma construção que alguém faz, alguém tem o interesse em fazer aquela imagem, né? Isso diz o quê? Que meu herói é falso? Não necessariamente. Quer dizer que eu tenho que deixar de acreditar naquele meu herói? Não. Eu tenho que olhar para esse herói com outro olhar, um olhar mais crítico, mais profundo, um olhar de descobrir, na verdade, quais são os interesses dele no dia a dia. Por quê? Quando eu amplio o meu olhar sobre o meu herói, eu vou entender também que o meu ato do 7 de setembro, ele não pode ser reduzido ao imperador Dom Pedro I. Né? Outras pessoas participaram desse processo de independência. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Maria Quitéria, né? Que é uma heroína, mas que ela é uma heroína da independência da Bahia. Eu vou explicar para você. Você imagina, o Dom Pedro vai proclamar a independência no 7 de setembro às margens do rio Ipiranga. É um grito que ele dá e aquele grito representa o envolvimento com Portugal. No entanto, a Bahia ela não comemora a independência no dia 7 de setembro. A Bahia comemora a independência no dia 2 de julho. Por quê? Porque essa data marca o dia em que os baianos conseguiram expulsar ou lutaram com os portugueses lá no território baiano, e é o momento em que eles consideram-se livres, independentes de Portugal. Ou seja, antes mesmo do Brasil conseguir se livrar de Portugal, protagonizado pelo Filho do Rei lá no Rio de Janeiro e São Paulo, a Bahia já havia um processo de luta pela independência, e a Maria Quitéria representa esse outro herói, nesse caso a heroína, porque a Maria é uma mulher que ela vai se vestir de homem, ela vai botar uma farda de soldado, tamanho é o desejo dela em lutar pela independência do Brasil. E aí, obviamente, ela vai ser descoberta que ela é uma mulher, estava ali se fingindo ser homem, mas ela vai ver o símbolo da independência na Bahia, porque ela representa essa vontade, esse desejo, esse querer de liberdade que leva ela a se vestir de homem e ir para o campo de batalha arriscando a própria vida. Então, a gente tem que olhar para a independência como outras pessoas são participantes dessa história. Se eu considerar também que a princesa Leopoldina, que é a mulher do Dom Pedro I, ela também é grande responsável pela independência do Brasil, porque é ela que escreve a carta que vai chegar ao Dom Pedro lá no dia 7 de setembro. Lembra que eu falei que não existe meio de comunicação eficaz? Então, a carta escrita pela Leopoldina leva 5 dias para encontrar o Dom Pedro. Ou seja, na verdade, a independência do Brasil deveria ser comemorada hoje, agora, nesse momento, 2 de setembro. Porque é nessa data que a princesa Leopoldina convoca o Conselho de Estado do Brasil. E o que é que isso significa na história? Significa que, ao ela convocar o Conselho de Estado, ela está decidindo pela liberdade do Brasil, porque ela escreve a carta e comunica ao Pedro. Pedro, agora chegou a hora. Ou o Brasil fica livre agora, ou não vai acontecer mais nada. Então, obviamente, é o Pedro que tem que decidir se separar do Brasil, mas é ela que convoca o Conselho de Estado, porque é ela, a Leopoldina, que recebe a ordem de Portugal de que o príncipe deveria voltar para Lisboa, e algumas pessoas que eram amigos dele deveriam ser presos, porque estavam insuflando a independência do Brasil. Ou seja, a gente tem que entender que a independência é maior, é um processo
reduz ao 7 de setembro. É apenas uma simbólica e muito. E aqui eu vou caminhando para o final já, gente. Por quê? Temos um feriado. Esse feriado, né, vai permitir que eu fique em casa descansando. Isso acontece porque é uma data celebrativa, uma festividade. Eu tenho ali o meu herói responsável por essa festividade, mas eu sei também que esse herói é uma criação, ele foi criado por alguém, ele tem um objetivo específico, e tudo aquilo que ele é criado, ele também é anunciado, né? Não adianta eu criar alguma coisa e não falar sobre aquilo. Então, eu tenho a criação do herói, mas eu tenho que saber também, né, o que o meu herói fala. Porque se o Dom Pedro, ainda que eu olhe para ele hoje e diga, olha, Dom Pedro, você não é tão herói assim, eu tenho que saber que ele é responsável por alguma coisa. E aí, o que esse herói ele fala? O que esse herói pensa? O que aconteceu de fato no Brasil? O que o Brasil mudou quando esse imperador, quando esse príncipe regente, ele proclama a independência, né? Quais são as ideias desse imperador? Então, eu posso me aproximar das ideias desse homem, desse personagem, através daquilo que ele fala e daquilo que ele escreve, né? Então, eu sei que ele grita às margens do Ipiranga, independência ou morte, mas eu sei também que esse imperador, esse príncipe regente, ele se comunica. Ele se comunica nesse momento, como eu falei, por meio de quê? De cartas, de manifestos, porque o sistema de comunicação é esse. E ao se comunicar com esse povo, né, o que ele fala nessas cartas? O que ele fala nesses escritos? Então, quando eu vou me aproximar dessas cartas, desses escritos, eu vou encontrar também aquilo que esse imperador, essa pessoa, está pensando, o que ela acha da vida, o que ela pensa de tudo em relação ao mundo, né? E eu coloquei aqui, obviamente é uma brincadeira, mais uma vez, eu sempre falo para ninguém ficar com raiva do Palmeiras, e aí tem uma charge que utiliza essa imagem. Veja que essa imagem, ela é épica, né? O Dom Pedro lá no meio da imagem, levantando a espada, enquanto um grupo de soldados ali à direita da imagem estão ali com as espadas levantadas, meio que em posição de guerra. Então, mais uma vez, eu falei, essa imagem é uma imagem falsa, mas não quer dizer que ela seja mentira, ela é uma representação. Eu devo utilizá-la para aumentar o meu conhecimento sobre o 7 de setembro, inclusive para pensar o que de fato aconteceu ali. E aí, nessa brincadeira de imaginar o que de fato aconteceu, né, tem ali no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou, né, que o Palmeiras não tem mundial. Obviamente, é uma brincadeira para a gente chamar uma atenção para aquilo que a gente gosta, que é causar polêmica no futebol, né? Mas o interessante é pensar assim, eu sei que ele não falou que o Palmeiras não tem mundial. Eu sei que ele falou, pela história, oficialmente, independência ou morte. Mas aí eu sempre tenho que perguntar quem me disse que ele falou independência ou morte? Onde é que eu conheço? Quem me transmitiu isso? Então, olhar para as coisas também com um olhar de pergunta, crítico. O olhar crítico, gente, é um olhar de pergunta. Eu tenho sempre que perguntar. A pergunta é que ela é importante para a gente pensar sobre o mundo. Né? E aí, nessas cartas que o Dom Pedro escreve, além do grito, né, tem uma carta que eu quero chamar a atenção para ela, que é a carta de 1º de agosto de 1822, que é uma carta que ele vai se dirigir aos estados brasileiros, que naquele momento ainda são chamados de províncias, e, obviamente, ele escreve cartas para sensibilizar as pessoas. E ele escreve uma carta que é chamada de manifesto, que é dirigido às províncias do Brasil, e ele vai explicar para essas províncias quais são as causas da guerra contra o governo de Portugal. E, obviamente, essa carta, querendo sensibilizar as pessoas, vai utilizar episódios históricos para dizer assim, olha, eu conheço a sua história, eu estou conectado com vocês. Vocês desejam independência? Pedro, também desejo. Aí, aos pernambucanos, ele fala essa famosa frase, que, na verdade, gente, está citando a gente aí bonito. Olha, ele fala, recordai-vos, pernambucanos, das figueiras do Rio. Obviamente, eu diria essa frase de um texto maior. É uma carta que ele está aí elaborando toda uma história do Brasil, falando que cada estado fez de glorioso, de perfeito, de maravilhoso. E ele fala, pernambucanos,
mineiros, pernambucanos, voar em socorro dos irmãos, dos vossos irmãos vizinhos, né? Ou seja, abracem a causa da independência, fiquem comigo nessa causa. E aí ele fala, recordai-vos das fogueiras de Bonito. Agora, a pergunta é, o que são as fogueiras de Bonito? Por que o imperador está falando da gente lá no século XIX, lá em 1822? Então, para quem não conhece, as Fogueiras de Bonito foi um massacre que aconteceu aí na região do Rodeador 2 anos antes da independência, ou seja, em 1820. O que aconteceu aí no Rodeador? Não sei se vocês conhecem, né? O Rodeador, ali uma região tranquila, onde tem um hotel lá, um hotel grande, famoso, tem bastante piscina natural. Então, essa região ali, em 1820, quem morava ali eram pessoas que, podemos dizer assim, eram sem teto, sem terra, sem nada na vida. Eram pessoas livres, mas no Brasil que é colonial, no Brasil que ainda tem escravidão, essas pessoas não possuem direito. E aqui eu quero chamar a atenção. A Verônica falou, né, sobre hoje nós temos merenda, hoje a gente tem uma escola, que a lei obriga a existir uma escola, a lei obriga a ter merenda, a lei obriga a ter professor qualificado, a lei obriga a ter professor bem remunerado, que nem sempre acontece, isso sempre falha. A lei obriga a gente criar um sistema de educação que seja perfeito. Perfeito para quem? Para nós, sociedade, para vocês. A gente está aqui, de alguma forma, querendo educar, querendo ampliar o nosso conhecimento para a gente sempre construir uma sociedade melhor. Então, a gente tem que imaginar que há 200 anos atrás, pessoas não possuíam o direito de plantar, de colher. Hoje a gente tem programas sociais, né? O Auxílio Brasil, o Bolsa Família, como queiram chamar, é um exemplo disso, em que o Estado diz, olha, tem pessoas que podem viver, pessoas pobres nesse Brasil. E a minha função nesse país é fazer uma sociedade melhor. Portanto, tem que dar a desse povo crescer. Então, ter escola de qualidade, acesso à saúde, ter direito a um ônibus que me leve da minha casa até a minha escola, se eu moro em zona rural, tudo isso faz parte do processo de independência daquilo que a gente chama de cidadania. Né? Ser cidadão é ter direitos, ser cidadão é ter deveres também. Então, em 1820, esse povo que está no Rodeador são pessoas que não têm direito. Mas eles encontram um arraial, um lugarzinho em que eles podem plantar, podem colher. Esse lugar ficava mais ou menos ali, perto da pedra do Rodeador, onde passa o riacho. Só que essa população que mora ali, que está plantando, está colhendo, eles são atacados em 1820, em outubro, por tropas portuguesas, porque acreditava que ali existiam pessoas que eram contra a coroa portuguesa. Ou seja, Dom Pedro, quando vai chamar as pessoas, as províncias, para aderir à independência, vai se referir a Pernambuco, vai falar justamente disso, pernambucanos, praias das Fogueiras de Bonito. Por quê? Porque existia ali uma população marginalizada e que o governo português massacrou esse povo. Gente, a gente tem notícia de que mais ou menos, em torno de 100 pessoas, né, foram mortas ali no Rodeador, e os corpos, né, quando essas pessoas morreram, eles pegaram esses corpos e incendiaram uma fogueira. Eles fizeram uma fogueira humana com esses corpos. Ou seja, a gente tem que pensar qual é a culpa desse povo. O que esse povo estava fazendo de errado para ser invadido de noite e ser massacrado dessa forma. Quem sobreviveu, geralmente é uma mulher, criança ou idoso, foi levado a pé para o Recife. Você imagina que o Recife, hoje a gente leva 3 horas, 4 horas de ônibus. Naquela época, você ia a pé para o Recife, uma caminhada longa. Esse povo já estava ali sofrendo e tinha que andar a pé e era alimentado apenas com charque e farinha. Então, você imagina caminhar não sei quantos dias, 5 dias a pé até o Recife, comendo apenas farinha e charque, e bebendo água no rio que cruzasse no meio do caminho, se encontrasse.
Então, pensa que isso são condições degradantes do ser humano e o processo de independência ele quer, de algum modo, romper com esse modelo de sociedade. Mas eu falei, ele não rompe. A escravidão continua, as pessoas que não têm direito continuam não ter direito. Então, a independência ela não acontece de forma plena. E o que eu acho mais interessante é a gente não lembrar que Dom Pedro faz referência a Bonito e a gente tem que pensar qual é a importância dessa referência, né? Por que eu fui citado? A minha cidade foi citada por quê? E aí, para encerrar, gente, para a gente poder abrir, se quiserem conversar, perguntar alguma coisa, eu preparei uma brincadeirazinha aqui, que já falo que deu muito certo com as outras turmas, porque essa coisa de estar online, né, não permite que a gente interaja. Eu queria muito estar aí com vocês, para a gente estar conversando, olhando o olho no olho, mas não tem como. Então, eu trouxe aí umas 3 perguntinhas, que é para a gente pensar nesse processo de independência e tentar fixar o conteúdo, né? Obviamente que eu fiz umas perguntas bobas. Aqui, ó, a pergunta que está aqui é: qual frase Dom Pedro falou nas margens do Rio Ipiranga? Então, aí tem a letra A, salvemos os índios. Será que ele gritou lá, salvemos os índios? Ou Palmeiras não tem mundial? Ou independência ou morte? Obviamente que ele falou independência ou morte, já falei isso para vocês, o Palmeiras não tem mundial é uma brincadeira, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, a frase letra A é salvemos os índios. Por que colocar essa frase salvemos os índios como uma possibilidade do que o Pedro poderia ter falado? Porque a gente tem que pensar, gente, que os indígenas são as primeiras populações que vivem no Brasil antes mesmo do português chegar. A gente tem o costume de falar que a nossa história começa em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou lá na Bahia. Mas a gente também tem que pensar que história começou para quem? E o povo que vivia aqui no Brasil não era povo? Essa população que tinha aqui não tinha direitos? Ou seja, quem são os indígenas do Brasil naquele momento e quem são os indígenas no Brasil hoje em dia? Nós respeitamos o conhecimento dos indígenas, nós respeitamos a história dos indígenas, são coisas para a gente pensar. Por que eu estou falando isso? Porque o Dom Pedro ele vai utilizar muito a figura do índio como uma figura para diferenciar o que é ser brasileiro de outras pessoas do restante do mundo. Então, assim, ser brasileiro, de algum modo, é ter no seu passado a história de povos indígenas. Só que a gente está falando do período colonial, que muito indígena havia sido morto pelo próprio governo português. Por quê? Com o objetivo de explorar essas terras, com o objetivo de explorar essas riquezas. Então, salvemos o índio é pensar o quê? Pensar o seguinte: qual é o lugar do índio hoje na sociedade brasileira, né? Esse primeiro habitante que estava aqui, cujo povo ancestral já vivia há muito tempo no Brasil. São questões para se pensar, né? Depois tem a pergunta aí, né? O que significa as fogueiras de Bonito? Seria uma festa da independência? Seria um desfile de 7 de setembro? Ou seria uma comunidade de pessoas pobres e sem direitos sociais? Então, pensar que o episódio das fogueiras de Bonito foi esse momento em que essas pessoas que não têm direitos sociais, essas pessoas pobres, né, elas são massacradas aí no rodeador. Então, a nossa história, ela faz parte do processo da independência nacional. A gente tem que se orgulhar e, na verdade, divulgar essa história. Né? E, por último, quem que faz a independência cotidianamente? Trocando em miúdos, né? Quem que faz a independência hoje em dia, todo dia? É o presidente? É o imperador? O imperador não, né? A gente já não tem mais imperador. É o presidente? Também. A gente vota no presidente, mas quem faz todo dia acontecer a independência é o quê? É o cidadão. Sou eu, é você, é a Verônica, é o professor, é você, é o Edicimário, é o Tiago. É todo mundo que participa desse processo, esse processo de cidadania, esse processo de educação, esse processo de conversa, de aumento do conhecimento, tudo isso é um processo de independência que a gente está realizando cotidianamente. Vocês imaginam que hoje vocês têm o privilégio, né, por exemplo, de acompanhar, nesse momento, eleição. Tem eleição esse ano. E essas eleições, a gente tem que ter que é um direito nosso
e que é uma oportunidade que eu pessoa comum, cidadão, tenho de expressar a minha opinião. É a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu quero para a minha sociedade, de dizer o que eu penso para esse lugar onde eu vivo. Então, quando eu vou lá, quando eu voto, quando eu penso, quando eu acompanho o meu prefeito, o meu vereador, o meu deputado, o meu senador, o meu governador, o meu presidente, olha só quanta coisa está envolvida. Toda vez que eu vou lá e falo que eu confio naquela pessoa para ele me representar, eu estou exercendo a cidadania, eu estou exercendo a minha independência, eu estou exercendo o direito que eu tenho só pelo simples fato de ter nascido no Brasil. Então, hoje em dia, você fala assim, nasci no Brasil, né? O que é que significa nascer no Brasil? Qual é o direito que você tem? Qual é o dever que você tem? E qual é a perspectiva que você tem para o futuro? Então, só para terminar aqui, vou deixar aberto para a gente conversar, se vocês quiserem, a gente tem que pensar nesse processo, né? Quem faz a independência? E essa independência, quem faz depende do conhecimento que eu tenho sobre a independência. O que é que eu sei sobre essa independência? À medida que eu vou sabendo mais sobre essa independência, eu vou aumentando o meu conhecimento. E à medida que eu vou aumentando o meu conhecimento, eu vou participando melhor da construção dessa sociedade que eu quero. E eu, particularmente, eu falo como Lindoberg, um aluno de escola pública, um professor. Eu dei aula em escola pública durante muito tempo, trabalhei 6 anos na Marinha também, então eu posso falar que o que eu desejo para a minha independência desse país que eu faço todo dia é que a gente aí evolua, que a gente cresça, né? Que vocês possam ter oportunidade de quando tiver ensino médio, escolher no futuro uma universidade que vocês vão fazer, uma faculdade do gosto de vocês, que vocês possam ter um emprego que dê dignidade para vocês, que vocês possam sonhar e fazer com que vocês desejam na vida. Eu espero que a gente tenha compreendido um pouco esse papel de quem faz a independência. Eu faço a independência. Coloca na cabeça que você faz a independência e que você tem uma obrigação de ampliar aquele grito do bombeiro. Então, imagina que todo dia a gente e efetivamente a gente grita, a gente defende nossa posição, nossa opinião, a gente está exercendo a nossa independência, a nossa cidadania. E agora eu vou deixar